A massa ficou bem fininha, ficou bem recheado, o recheio ficou bem saboroso. A receita de hoje é pastel de vento, pastel recheado com carne moída. Se você gosta desse pastel de feira, fica ligado aí porque essa é a nossa receita de hoje. Tem aqui nossos ingredientes, coisa simples. Para nossa massa a gente vai precisar de meio quilo de farinha, umas 4 colheres de óleo, 1 colher de vinagre branco e sal e água e mais nada. Então é uma receita bem simples, acompanha tudo aí. Aqui eu vou misturar antes os ingredientes secos. Aí 1 colher de sal mais ou menos, você vai misturar aqui e depois que você misturou bem o sal aqui na farinha, a gente vai colocar aqui, ó, uma bem generosa, tá? 2, 3, 4. Um pouquinho mais, mas... E a gente vai colocar 1 colher de vinagre branco. Se você quiser substituir o vinagre branco por cachaça, pode, tá? Porque a finalidade desse vinagre é deixar a massa com aquelas bolinhas de ar lá que tem o pastel de feira, tá? Então, se você quiser substituir o vinagre pela cachaça, pode. Eu, no caso aqui, não tenho cachaça, então eu vou colocar aqui 1 colher de vinagre. E vou misturar isso aqui. Vou misturar. E aqui, ó, eu tenho 250 ml de água. Eu não sei se vai essa quantidade toda de água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocando água aos poucos até ficar... Vou mostrar para vocês qual é o ponto. Acho que vai toda essa água assim. Ó. Então foi meio quilo de farinha, 1 colher de sal, 1 colher de vinagre branco, 4 colheres bem generosas de óleo e 250 ml de água. Vou tirar a massa aqui. E agora eu vou... Minha mão tá limpa, tá, gente? Vou amassar a nossa massa. Nossa bancada aqui tá limpa, tá? Então agora eu vou transferir essa massa aqui. Deixa essa vasilha aqui que eu vou usar ela depois, porque eu preciso deixar essa massa descansar. Amassa bem. Ela vai desgrudar totalmente da mão, tá? Ó. E aqui, ó, nós vamos deixar a nossa massa descansando por mais ou menos meia hora, 40 minutos, que vai ser o tempo
em que nós vamos usar para fazer o nosso recheio. É importante deixar ela descansar para que a massa desenvolva o glúten e ela fique elástica para a hora que a gente abrir, porque a gente vai precisar abrir bem fininho, né? Quase em ponto de véu, porque daí tá o segredo do pastel, para ele ficar inchado, bonitão, tem que estar aberto bem fininho. Se você tiver um cilindro ainda melhor, aqui eu não tenho, vou abrir no rolo mesmo. Mas a gente vai deixar essa massa descansando e vamos pro recheio. Pessoal, agora no recheio eu faço dessa forma, que eu aprendi inclusive com uma pessoa que tem uma pastelaria e ele que deu esse pulo do gato aqui. Porque antes eu fazia o pastel, eu refogava a carne normalmente e tal, e eu percebia que sempre ficava com aquele recheio soltando água, gordura, né? E aí então, um dia eu assisti ele fazendo o pastel. Eu tenho até aqui, ó, uma carne moída, tá até meio congelada, mas não tem problema. Eu peguei aqui uma panela e eu vou colocar essa carne aqui dentro, ó, mesmo congelada. Eu coloquei aqui na nossa garrafa água para esquentar. E aí a gente vai colocar aqui e vai deixar essa carne aqui a ferventar. Por quê? Porque essa fervura vai tirar o excesso de gordura da carne. Depois a gente vai coar, vai guardar, óbvio, né, o caldo, porque é um caldo de carne, né, rico, inclusive para você fazer uma sopa, aproveitar para fazer outras coisas. E aí vai sobrar a nossa carne quase sem gordura, porque na hora de rechear o nosso pastel ele não vai ficar soltando água e nem gordura, tá bom? Então vamos esperar aqui. Se você pula a receita, você não ia saber que o recheio foi feito desse jeito. Por isso é importante assistir a receita inteira. E se você não é inscrito no canal, eu já peço a tua inscrição, que você deixa aí seu joinha e compartilhar essa receita com todo mundo. E depois deixa um comentário aí para fortalecer, tá bom? Uma peneira e a gente vai pegar agora aqui, ó, e vai, como eu disse, aproveitar esse caldo para outra coisa, porque aqui tá o sabor da carne também, né? Só que pro nosso pastel, essa gordura aqui, ela não ia ser bem-vinda não. Pronto, ó, só a carne. Eu vou esperar esfriar isso aqui e vou congelar essa carne aqui nesse prato, que eu vou usar essa panela mesmo. Uma coisa importante, pessoal, eu não quero que essa nossa carne aqui ela fique com muita água e nem com muita gordura, certo? Um dos motivos da gente ter aferventado ela é justamente para tirar essa possibilidade. Eu não coloco tomate e a cebola, eu coloco cebola, mas eu deixo ela fritar bem para poder sair toda a água da cebola, para a gente poder temperar essa carne que a gente vai rechear o nosso pastel. Coloco uma coisinha de nada de azeite na panela, bem pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, uma cebola grande ou duas pequenas. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, dessa pasta aqui que eu faço de alho, correspondente a mais ou menos um dente grande de alho amassado. Nossa cebola não tá soltando água, tá vendo? Deu uma murchada. Agora eu venho com a carne. A carne já está cozida, então o que eu vou fazer é acrescentar o que eu quero colocar. Vai ser um pastel tradicional de feira. Então eu vou colocar as azeitonas aqui. Colocar páprica e vou colocar também um pouco desse tempero
que eu tenho receita dele aí no canal, que é limão pepper, que é um tempero de limão com pimenta. Fica bem gostoso. Para dar uma corzinha, eu vou colocar um pouquinho dessa páprica aqui. Olha como muda já, ó. É a canjica que a gente não come só com a boca, a gente come com os olhos também, né? Vou colocar aqui o coentro. Você pode substituir aí por salsinha e cebolinha. Esperar os nossos ovos aqui. Eu vou usar esse prato aqui, ó. Colocar nosso recheio. Porque o nosso recheio ele tem que estar um pouco frio, tá? Na hora da gente fechar os nossos pastéis. Tá vendo que a carne ficou bem sequinha, né? Ela não ficou úmida, nem com água e nem com óleo. É assim que para rechear o pastel tem que estar. Vamos picar o ovo aqui, ó, pra gente colocar lá na nossa carne, os ovos cozidos. O prato é pequeno, mas capaz que dê. Eu vou fazer uns também de pizza, que é presunto, queijo, tomate e orégano. Pra ter um diferencial aí, só não fazer de carne. O recheio do nosso pastel tá pronto, ó. Ficou bem bonitão. Certo? Vamos deixar essa colher aqui. E vamos colocar pra lá, porque agora nós vamos começar a abrir a massa. E eu já vou colocar uma panela para esquentar o óleo, porque conforme eu for fazendo os pastéis, eu já vou fritando para mostrar para vocês. Fica ligado. Óleo para esquentar. Eu não vou colocar no máximo aqui não, porque eu tenho que dar o tempo aqui dos nossos pastéis já estarem prontos para a gente poder fritá-los. A nossa pia tá seca e limpa. E eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, de farinha pra gente poder abrir a nossa massa de pastel. Pessoal, ó, importante uma dica aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo lá meu dedo lá do outro lado? É justamente quanto mais fina você colocar a sua massa, melhor vai ficar o seu pastel, tá? Então você abre. Ó, tem partes que tá bem fininha. E aqui eu vou dar a forma pra gente poder, olha o tamanho da nossa panela. Então, mais ou menos um pastel desse tamanho, ó. Aqui, aqui e aqui. Então a gente vai fazer aqui, ó, 3 pastéis, certo? Vamos cortar a massa já. 3 pra cá. Pra cá vai dar mais ou menos aqui. Isso aqui a gente coloca lá pra gente abrir de novo, tá? Ó. Essa aqui vai ser a massa do nosso pastel. Vamos pegar o recheio. Importante. Eu gosto de fazer assim, deixar um bolzinho desse aqui de água aqui para a gente poder depois fechar o nosso pastel e não correr o risco dele abrir na fritura. Então eu gosto sempre de umedecer na hora de fechar e eu não tenho aquela carretilha aqui, certo? Uma carretilha que ela já corta e sela. Então eu vou vir com o método tradicional, que é o
garfo. Ó, você vem aqui, ó, coloca o recheio. Ó, os 3 recheios aí, a gente vai fazer 3 pastéis aqui, certo? Então eu vou vir aqui, ó, molho o meu dedo aqui na água e vou passar na beirada e aqui também, ó, que é onde a gente vai precisar que o nosso pastel gruda na outra massa lá. Depois que fechar bem certinho, você pode da forma que você quiser. O importante é ele tá bem fechadinho para não estourar aí todo o seu pastel e encharcar todo o seu recheio. E aí eu venho aqui, ó, vou desgrudar a massa aqui, venho aqui e colo aqui, e a mesma coisa desse lado aqui, ó. Ó, é onde eu coloquei lá aquela parte de água para grudar bem aqui, ó. Ó, aí você vem aqui, separa os pastéis aqui e aí você pode dar a forma que você quiser, né? Aqui eu posso dar uma, tipo, nosso pastel aqui já tá pronto, tá vendo? Ó, se quiser dar uma arredondadinha nele aqui e ficou, ó. Aí você vem com um garfo só para garantir que ele vai estar bem grudadinho e não vai abrir na hora de fritar. Importante que o seu óleo esteja bem quente. Ó, nosso pastel tá aqui e o nosso óleo, ó, percebe aí que ele já tá bem quente. E a gente vai vir aqui, ó, vamos fritar um por um, ó, e você vai fazendo assim, ó, tá vendo? E vai trazendo ele para baixo, para cima, que assim ele dá uma infladinha e fica mais parecido com aqueles pastel de feira mesmo, aqueles pastel que a gente está acostumado a tomar com caldo de cana nas feiras do nosso Brasilzão. Deixar escorrer bem o óleo. E aqui eu coloquei numa bacia um papel absorvente, que é justamente para absorver o óleo que porventura possa ficar em excesso aí da nossa fritura. Vamos colocar o outro aí. Gente, ó, vamos montar agora uns aqui
de pizza, eu vou fazer a base dele aqui de presunto e o tomate eu vou colocar por cima. Vou colocar 2 fatias para ficar bem recheadão, tá? Que aqui com nós não tem miséria não. Ó, 2. Aí nós vamos colocar uma fatia dessa de tomate. Esse tomate aqui tá graúdo, hein? E isso aqui, ó, orégano. Se quiser colocar uma azeitoninha, fique à vontade, tá? Mas o tradicional mesmo. Ah, o orégano era por cima do queijo, viu? Eu já ia fechando sem queijo. Vamos fazer aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer retangular, tá? Só para diferenciar do de carne lá. Esse aqui eu vou fazer retângulo. Gente, presta atenção no nosso pastel aqui, ó. Esse aqui é o de carne, ó. Esse aqui é o nosso pastel de carne. Bem pertinho aqui pra você ver, ó. Vou te mostrar. Olha, a massa ficou bem fininha. Ficou bem recheado, o recheio ficou bem saboroso. Eu arrisco dizer que esse aqui tá melhor do que de muita pastelaria que eu comi aí, viu? Olha. Que delícia. Só mais uma mordidinha aí. Que maravilha. Agora, vamos provar esse aqui, ó, pizza. Ai, tá quente. Deixa eu pôr com o pano aqui, papel. Ó. Esse aqui é o de pizza. Ficou
maravilhoso, gente. Faz na sua casa que você não vai se arrepender. Fica muito, muito bom. E eu espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sino e até a próxima receita. Valeu. Vamos comer, que é o que nós sabemos fazer. Maravilhoso. A minha preferência é o pastel tradicional de carne.